uma saudação mais que especial. Esses versos têm como objetivo nos apresentar o escritor da carta e sua autoridade, fazer-nos conhecer a quem o documento foi endereçado e ainda nos contemplar com o registro de bênçãos desejadas aos destinatários. A abertura dessa carta é resumida e objetiva. Paulo sabe que possui assuntos muito importantes a tratar. Ele tem pressa em nos apresentar o produto de suas reflexões enquanto estava preso em Roma. Embora curta, sua introdução está longe de ser superficial. Paulo nos apresenta ensinos valiosos através de frases curtas. Em primeiro lugar, Paulo se identifica como o autor da carta e apresenta sua vocação. O apóstolo não apresenta a figura de nenhum cooperador que o tenha ajudado a redigir essa carta. É um documento de seu próprio punho. A seguir, nos fala sobre sua vocação. Paulo se identifica como apóstolo de Cristo Jesus. Ele tem consciência que jamais sonhou em se tornar apóstolo. Sabe que não usurpou para si essa função e autoridade. Paulo compreende que foi tornado apóstolo por uma vontade maior. Em Atos 9, nós temos a apresentação da narrativa do próprio Jesus ressurreto aparecendo a Paulo e o constituindo seu representante junto a todos os povos que não pertenciam à etnia dos judeus. Paulo compreendia a si mesmo como um filho nascido fora de tempo, tendo em vista que depois dele nenhum outro apóstolo veio a existir. Em segundo lugar, Paulo nos apresenta os destinatários. Ele escreve a um povo separado do pecado e consagrado a Deus. São chamados de santos. Os santos são todos os que estão em Cristo, que passaram pela experiência do novo nascimento espiritual e foram santificados pela habitação do Espírito de Deus. Esses santos moram na cidade de Éfeso, uma importante capital da província romana da Ásia Menor. Éfeso foi a cidade que recebeu a dedicação de Paulo por 3 anos, conforme vemos registrado em Atos 18 e 19. Nessa cidade, nasceu e floresceu uma igreja forte, contando com uma liderança vigorosa, capaz de alcançar as regiões circunvizinhas. Depois que Paulo partiu da cidade de Éfeso, várias igrejas floresceram nas cidades de Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Depois de lida em Éfeso, essa carta caminhou por essas várias igrejas da Ásia Menor, tudo com o propósito de edificar o povo de Deus. Paulo era de fato um bom estrategista. Compreendia que nossos recursos e energia, ainda que limitados, devem ser usados com planejamento, a fim de alcançar e abençoar o maior número possível de pessoas. Paulo não tinha como destino único a cidade de Éfeso e regiões vizinhas. Endereçou seu escrito também aos fiéis em Cristo Jesus. Somos assim contemplados com o desejo de Deus que as gloriosas verdades dessa carta ultrapassem fronteiras geográficas e temporais, alcançando pessoas de toda tribo, língua e nação de qualquer época da história. Em terceiro lugar, Paulo nos presenteia com uma bela dedicação. Deseja que seus destinatários usufruam diariamente da graça, que são os benefícios do amor imerecido de Deus sobre os seus. Junto à graça, Paulo deseja que os crentes deleitem-se na paz, que são os resultados de uma vida reconciliada com Deus e que foi feito objeto de seu cuidado e amor. Os protagonistas da graça e da paz são Deus Pai, que amou um povo na eternidade, e o Senhor Jesus Cristo, que livre e voluntariamente fez tudo para nos reconciliar com Deus, libertando-nos do poder e da culpa do pecado. A pessoa do Espírito Santo está implicitamente presente na saudação de Paulo, uma vez que é a terceira pessoa da bendita Trindade que aplica a nós todos os benefícios da obra reconciliadora de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é confiável. Deus nos concedeu tesouros valiosos, registrados por apóstolos inspirados, que estabeleceram os fundamentos doutrinários de uma obra que jamais terá fim, a Igreja de Jesus Cristo. Hoje, somos edificados sobre um sólido alicerce. Em segundo lugar, somos convidados à gratidão e alegria.
pois Deus habitou em nós através de seu Espírito Santo, que nos separou do pecado e nos consagrou para uma vida dedicada a Deus. Fomos tornados filhos de Deus, povo de seu pastoreio e co-herdeiros com Cristo de tesouros valiosíssimos, que são a totalidade das bênçãos na eternidade. Em terceiro lugar, por termos sido santificados pelo Espírito Santo, podemos andar em fidelidade e consagração a Deus. O pecado e o erro não são mais a resposta final em nossa vida. Podemos viver vidas com um propósito elevado. Podemos viver vidas que influenciam outros para o bem e colhem excelentes frutos ao longo da jornada. Em quarto lugar, podemos descansar na garantia que a graça de Deus jamais nos desamparará, que seu amor imerecido jamais deixará de ser derramado sobre nós e que seu cuidado jamais cessará. O resultado de tudo isso é que podemos viver em paz, ainda que enfrentemos circunstâncias difíceis e passemos pelo vale da dor. Temos a paz de Deus residindo em nosso coração e nos conduzindo em triunfo. Deus, obrigado por nos conceder sua palavra, sempre clara, fiel e verdadeira. Louvado seja o Senhor pelas garantias de seu cuidado na jornada, de sua paciência em nos perdoar e de sua abundante proteção.